Vietnã é um pequeno país no sudeste asiático, mas com uma história gigante. Um povo que quase sempre foi dominado e invadido por forças superiores, foi palco de diversas guerras. E hoje, é um dos países mais promissores do mundo, com estudos apontando que em até 20 anos, ele poderá se tornar um país de primeiro mundo. E no vídeo de hoje, veremos a incrível superação do Vietnã. A história do Vietnã começou há cerca de 2.700 anos. Os chineses dominaram o Vietnã diretamente durante grande parte do período entre 200 a.C. até 938 d.C. Foi quando os vietnamitas recuperaram a sua independência. Apesar disto, Vietnã permaneceu um estado tributário da China durante grande parte da sua história, mas conseguiu repelir desde então as invasões chinesas, bem também como 3 invasões dos mongóis entre 1255 a 1285. A sua independência terminou na segunda metade do século XIX, quando o país foi colonizado pela França. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou o Vietnã, embora mantendo a máquina administrativa colonial francesa. Após a guerra, a França tentou restabelecer o seu domínio colonial, mas falhou na Primeira Guerra da Indochina, em 1946 a 1954, com a promessa de eleições democráticas para reunificar o país. Após a derrota francesa, o governo francês iniciou negociações para finalizar a guerra. Em 21 de julho de 1954, representantes da França e do Vietnã, na Conferência de Genebra, firmaram um acordo dividindo o país na altura do paralelo 17. E assim surgiu a República Democrática do Vietnã do Norte e República do Vietnã, no Sul. Com o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética, ficou sob o governo de Viet Minh. O Vietnã do Sul, sob o governo do imperador Bang Dai, e com o apoio dos Estados Unidos. Pelo acordo, em 1956, seriam realizadas eleições em todo o Vietnã para efetuar uma reunificação. No Norte, começou a reconstrução do país, com firme convicção do Viet Minh que sairia vitorioso nas eleições. No Sul, porém, o imperador Bang Dai, que voltaria ao trono com o apoio da França, foi deposto. O primeiro-ministro Ngo Dinh Diem tomou o poder, aboliu a monarquia e proclamou a república em 26 de outubro de 1955. Negou-se depois a realizar eleições livres como estipulado. Instalou um governo autoritário, sob a proteção dos Estados Unidos, que estavam decididos, em plena Guerra Fria, em frear os avanços do comunismo em todo o mundo. Em 1956, os comunistas uniram-se aos opositores do regime. E em 1960, criou-se a Frente Nacional da Libertação do Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte, comunista, iniciou uma luta de 20 anos contra o Vietnã do Sul, com o objetivo de reunificar o país. Desde a Guerra da Indochina, os Estados Unidos viam com preocupação o crescimento do comunismo na região. Em razão disso, o governo americano começou a tomar medidas para impedir que isso acontecesse também no Vietnã a partir de 1949, quando a China tornou-se uma nação comunista. A mudança na postura americana na guerra decorreu de transformações ocorridas na presidência dos Estados Unidos, aliadas à incapacidade do Vietnã do Sul de conter o avanço comunista. Em 1963, o presidente americano John Kennedy foi assassinado na cidade de Dallas, e a presidência americana foi ocupada por Lyndon Johnson. Com Lyndon Johnson, a atuação dos Estados Unidos na guerra aterou-se, principalmente após o incidente no Golfo de Tonkin, usado como pretexto para o país participar diretamente do conflito em 1965. Nesse incidente, uma embarcação americana chamada USS Maddox foi supostamente atacada 2 vezes por um torpedo norte-vietnamita, em agosto de 1964. Esse pretexto foi desmentido anos depois pela própria CIA. A participação americana no conflito foi marcada por polêmicas, com cena de combate chocando a opinião pública. O exército americano foi intensamente criticado por promover massacres contra civis de pequenas aldeias vietnamitas, sob a alegação de abrigarem guerrilheiros comunistas. Além disso, o uso de napalm e de armas químicas também gerou críticas aos americanos. Esses itens eram resposta estratégica dos Estados Unidos para a tática de guerrilheira adotada pelos Vietcongues. O napalm incendiava grandes trechos de floresta e os agentes laranjas era usado para desfolhar trechos da floresta. O objetivo disso era impedir que os Vietcongues usassem a floresta densa como esconderijo. Imagens de violência e o crescimento no número de soldados americanos mortos levaram a intensos protestos nos Estados Unidos pelo fim da guerra. Esses protestos eram organizados principalmente pelo movimento hippie. Esses fatores pressionaram o presidente Richard Nixon a negociar um cessar-fogo com o Vietnã do Norte. Esse acordo foi assinado no dia 26 de janeiro de 1973 e oficializou a
saída dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. O exército americano teve 58 mil soldados mortos na guerra. A saída dos Estados Unidos da guerra intensificou o enfraquecimento do Vietnã do Sul. As forças comunistas iniciaram ofensivas que resultaram na conquista da cidade de Saigon, em 1975, e a derrubada do governo sul-vietnamita. Isso pôs fim no conflito, e o Vietnã foi unificado e governado pelos comunistas a partir de 1976. O Vietnã, então, tornou-se uma república socialista, da qual milhares de opositores tentaram fugir. O secretário-geral do Partido Comunista Le Duan morreu em julho de 1986. Os reformistas da economia alcançaram o poder e proclamaram uma nova política, a Doi Moi, que significa renovação. O Partido Comunista nomeou um reformador da economia, o Van Linh, para o posto de secretário-geral. O governo adotou uma postura mais pragmática em relação a atividades econômicas. E a partir daí, a história do Vietnã começaria a mudar. Nos últimos 20 anos, desde o início da abertura da economia do país, o Vietnã vem mantendo uma taxa de crescimento mais elevada da região, média acima de 7%, superada apenas pela chinesa. Neste período, o Vietnã passou de economia agrária de subsistência para economia em desenvolvimento, em via de industrialização. Entre os fatores que explicam resultados econômicos positivos das últimas décadas, entra o dinamismo das novas empresas privadas. No contexto da política de renovação, os camponeses foram autorizados a comercializar o seu próprio produto, e a iniciativa privada passou a ser estimulada. Igualmente importante tem sido a atração de ajuda oficial ao desenvolvimento, o AOD. Segundo a consultoria T. Kearney, o Vietnã foi o 12º país que mais recebeu investimentos estrangeiros. Em 2011, o país atraiu IDEs no valor de 18 bilhões de dólares, em mais de 1.200 projetos, tendo o desembolso alcançado 11 bilhões. O desempenho surpreende, pois analistas locais esperavam uma redução, consideradas a conjuntura econômica interna desfavorável aliada à crise financeira internacional e a perspectiva desfavorável na área de exportações. No entanto, o sucesso da política de atração de investimentos estrangeiros vietnamita explica-se entre outros motivos. Pela localização privilegiada do Vietnã no Sudeste Asiático, pela sua estabilidade político-econômica, pela consistência de seus planos econômicos e pela sua mão de obra abundante e barata pelos incentivos oferecidos. No contexto de reformas que levaram, a partir de 1986, a abertura da economia, a promoção do comércio exterior e a atração de investimentos diretos estrangeiros passaram a ser prioridades da política econômica vietnamita. O Vietnã seguiu, com efeito, o modelo de sucesso da China e dos demais países do Sudeste Asiático. Para tanto, multiplicou o número de parceiros diplomáticos e passou a entregar aos países fóruns multilaterais de comércio, como a Associação das Nações do Sudeste. As exportações vietnamitas estão concentradas em commodities e em produtos de mão de obra intensiva e de baixo valor agregado. As empresas resultantes de investimentos diretos estrangeiros são as mais dinâmicas, contribuindo com 34 bilhões de um total de 62 bilhões. As importações vietnamitas estão concentradas em petróleo, combustível, eletrônicos e produtos informáticos. Mesmo saindo de um patamar muito baixo, entre 1986 e 2010, o comércio exterior do Vietnã cresceu quase 26 vezes, passando de um total de 5 bilhões de dólares para 140 bilhões. Em todo esse período, a balança comercial foi quase sempre deficitária. A política de promoção de exportações está intimamente ligada ao esforço diplomático do país. Desde 1991, o Vietnã vem buscando estabelecer relações diplomáticas com o maior número possível de países. A rápida transformação da economia vietnamita vem provocando mudanças nas práticas comerciais e no padrão de consumo no país. Nas grandes cidades, o comércio aproxima-se cada vez mais de qualquer país desenvolvido. Nesses locais, as grandes grifes internacionais estão presentes em todos os bons centros comerciais. A história do Vietnã é de uma incrível superação, mesmo abalado por diversas guerras. O governo conseguiu implementar diversas reformas econômicas, na qual resultaram em um incrível crescimento. E hoje, os vietnamitas têm uma qualidade de vida na qual nunca tiveram. Mesmo tendo diversos problemas sociais ainda, é um grande passo para ser uma nova grande nação. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreva.